Livro de Gênesis, capítulo 31. Então ouvia as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta riqueza. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como ontem e anteontem. E disse o Senhor a Jacó: Torna-te à terra de teus pais, e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou chamar a Raquel e a Leia ao campo, para junto do seu rebanho, e disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como ontem e anteontem, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. E vós mesmas sabeis que com todo o meu esforço tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: Os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: Os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim, Deus tirou o gado de vosso pai e deu-o a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonho: Jacó. E eu disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde levantaste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna para a terra de tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e disseram-lhe: Ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te mandou. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e as suas filhas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E Jacó enganou a Labão, o arameu, porque não lhe deixou saber que fugia. E fugiu ele com tudo que tinha, e levantou-se e passou o rio, e se dirigiu para a montanha de Gileade. No terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos e saiu atrás dele, seguindo o seu caminho por 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: Guarda-te, que não fales com Jacó, nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, que armara a sua tenda naquela montanha. Ali armou também Labão com os seus irmãos a sua montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste, por que me enganastes e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e me enganaste e não me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria e com cânticos, com tamboril e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas, loucamente agiste,
agora fazendo assim: poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te que não fales com Jacó nem bem nem mal. E agora, se querias ir embora, porquanto tinha saudade de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: por que temia? Pois que dizia comigo: se porventura não me arrebatarias as tuas filhas, com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, o que está comigo, e toma-o para ti, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. Então, saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarba de um camelo e assentara-se sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira aos olhos de meu senhor, que não possa levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis de tua casa, põe-no aqui diante dos meus irmãos e das tuas irmãs, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos que eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros de teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava, o furtado de dia e o furtado da noite, da minha mão o requererias. Estava eu assim, de dia me consumia o calor e de noite a geada, o sono fugiu dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa. 14 anos te servi por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tem mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e repreendeu-o ontem à noite. Então respondeu Labão e disse: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos. Este rebanho é meu rebanho, e tudo que vês é meu. O que posso fazer hoje a estas minhas filhas ou a seus filhos que elas deram à luz? Agora vem, façamos aliança, eu e tu, que sejas por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna, e disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou Labão Jegar Saaduta, porém Jacó chamou Gileade, Galede. Então disse Labão: este montão seja aqui por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galede. E Mispá, portanto disse: atende o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas e tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo monte e essa coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão para cá, para mal. O Deus de Abraão, e o Deus de Naor, e o Deus de seu pai,
julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comer pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão de madrugada, e beijou seus filhos e filhas, e abençoou-os e partiu. E voltou Labão ao seu lugar.